Com a Thaís Travencioli. Ô, Thaizinha, primeiro eu quero falar que você tá chique demais, que antigamente, quando eu comecei aqui na RIC há uns 8 anos, 10, a gente ia de Corsinha, mas você tá indo de helicóptero. E nem é a primeira vez dela. Não, ela tá com mais horas de voo do que comissário de bordo já. Que eu, com de certeza. tanto que ela anda voando por aí. A maior e melhor cobertura sobre o que aconteceu na BR-376 você tem aqui dentro do nosso Balanço Geral, da RIC TV Record, porque a nossa prioridade é a informação. Thaís, como é que tá a situação agora, falando aí de cima com a gente? Olha que coisa mais linda, chamando o repórter de helicóptero. Hã? Nós estamos chique demais da conta. Boa tarde, seja bem-vindo. Coisa boa, Riva. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando a gente no nosso Balanço Geral. Novos tempos e sempre com a melhor cobertura para você que nos assiste. Por quê? Porque aqui do alto a gente vai conseguir ter uma ideia de como está o movimento, então, na BR-376 e também na BR-277. Nós estamos, então, nesse momento, saindo aqui do aeroporto do Bacaxeri e nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho, ao vivo, para você que nos acompanha, como está o movimento. Porque ontem, por volta de 5h30 da tarde, a BR-376, então, foi liberada em pista simples. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente começa a sair aqui já do aeroporto do Bacaxeri, vamos saber como foi essa liberação parcial ontem, por volta de 5h30 da tarde? Vamos assistir a reportagem. 5h30 da tarde, quando a concessionária Arteres Litoral Sul liberou a passagem de veículos no quilômetro 669 da BR-376. Não demorou para a movimentação se tornar intensa na região do desmoronamento. Na descida da serra, diversos pontos com lona podem ser vistos. Eles indicam pequenos deslizes de terra. Todos esses pontos já estão sendo tratados em paralelo com esse ponto. Nenhum ponto ficou para ser tratado posteriormente. Em paralelo a isso, foram feitos recapes da rodovia, ajustes de sinalização, limpeza de placas, isolamento de áreas onde serão feitas intervenções futuras. Toda a sinalização foi pensada para a gente ter condições de segurança de fazer essa liberação em pista simples. O trânsito da região está fluindo em pista simples e a presença de caminhões é muito intensa. A Polícia Rodoviária Federal disponibilizou aos motoristas áreas de escape e guinchos, caso algum veículo venha a ter problemas mecânicos no momento de passar pelo local. Nesse momento, a rodovia está sobrecarregada, ela passou de 3 faixas para uma única faixa, nos 2 sentidos, então isso vai causar lentidão. Se for necessário, já tenha paciência e se programe para sair com antecedência. Segundo a PRF, o trânsito pelo local do desmoronamento é seguro, mas, em casos de chuvas fortes, a via pode ser fechada novamente. Tem uma equipe dedicada monitorando, a equipe da concessionária, monitorando qualquer tipo de intercorrência, deslizamento. A gente tem os protocolos em caso de chuva forte. Aí nessa situação é feita comunicação junto com a concessionária, com os geólogos, a gente analisa a necessidade de trancamento da rodovia. Tá aí, então, boa notícia para quem estava todo esse tempo esperando a liberação, porque foi bastante tempo, né, Riva? Bastante tempo, 9 dias de interdição total de uma rodovia muito importante, uma das rodovias mais importantes do nosso estado. Por isso que essa notícia traz bastante impacto na economia, na vida das pessoas. Então, essa interdição teve que acontecer por conta do deslizamento que aconteceu no último dia 28. Infelizmente, 2 pessoas morreram. E o que a gente vai fazer agora, então, ter uma noção do alto, de como está o movimento. Vamos passar primeiro na BR-277 e depois vamos até a 376. Primeiro a gente vai passar no ponto de pedágio e vamos, é claro, até o ponto do deslizamento. Vocês viram aí na reportagem do Eric essa informação de lonas nas laterais da pista. Será que isso ainda acontece? Porque essa informação era de ontem. Como é que está nesse momento? A gente vai descobrir juntos, então, do alto. Porque aquela imagem que nós trouxemos aqui no Balanço Geral do ponto do deslizamento, ela era uma imagem muito forte, né? É uma imagem forte. E agora aqui do alto também a gente vai poder comparar como é que está nesse momento. O clima também está contribuindo bastante. Eu até pedi para o Flávio Pereira, se for possível, Flávio, mostrar para a gente como é que está lá fora, porque está um dia bonito, tá? A temperatura agradável, o tempo está aberto, o que já facilita também, Riva, o nosso voo. Então o comandante já está preparando aqui, daqui a pouquinho a gente já vai estar do alto para trazer as informações
para vocês. E antes, já que enquanto a gente não sobe, né, ele está pedindo aqui a autorização, eu vou passar algumas informações para vocês bem importantes. A concessionária Artérias Litoral Sul informou que o trecho apresenta condições estruturais para essa liberação do tráfego de veículos, ou seja, tem toda uma questão de autorização para que o fluxo volte a acontecer naquele ponto. O trânsito no local do deslizamento começou nesta quarta-feira, então, como a gente viu na reportagem do Eric, em uma faixa em cada sentido por um trecho de 800 metros. A previsão do tempo é a seguinte, Riva, a gente já deu uma olhada aqui, já confirmou as informações com o CIMEPAR. O tempo deve ficar dessa forma que a gente está vendo aqui, bem bonito, hoje, amanhã também, o que é interessante, né? O que é positivo, já que nos últimos dias a gente passou aí por tempos de muita chuva, o que acabava atrapalhando o trabalho de limpeza da pista e, claro, as condições até para liberar a pista. Imagine os carros passando por ali, se seria seguro, por isso até que a pista não havia sido liberada. Então agora, com o tempo agradável, com o tempo bonito, assim, a expectativa é que a gente não tenha problemas nas próximas horas. Sábado tem uma mudança de tempo que já está prevista, faz aquele calorão e depois vira o tempo. Riva, vamos fazer o seguinte, então, eu vou devolver para você, a gente já está sobrevoando nesse momento. Se você tiver alguma pergunta, a gente já passa para você, eu vou atualizando vocês. Então agora sim, ele conseguiu a autorização aqui, o comandante. Quem está nos acompanhando é o comandante Arthur. O comandante Kupka esteve com a gente durante 3 dias sobrevoando durante a tragédia e agora é o comandante Arthur que vai fazer esse voo pra gente. Tá bem diferente da semana passada. Nosso clima pra gente conseguir acompanhar aqui do alto vai ser bem diferente, porque na semana passada chovia bastante, então a gente mal conseguia ter a certeza que ia chegar até o ponto. Hoje tudo indica que nós vamos chegar, porque o clima tá bem diferente, Riva. Então vamos subir agora. Se tiver alguma pergunta, a gente já responde para vocês. Mas vamos começar pela BR-277 para saber como é que está o movimento. Quanto tempo mais ou menos para você chegar lá, Taizinho? O comandante chegou a te passar isso. Estamos saindo aqui da região do Bacaxiri. Vai dar o quê? 5, 10 minutos até lá, mais ou menos? Naquele ponto exato, não, Riva. Naquele ponto ele falou em torno de... Deixa eu perguntar para ele, porque na verdade a vez passada... Vou até abrir aqui o microfone, comandante. O senhor me escuta? Vou perguntar para ele aqui, durante a transmissão ao vivo mesmo, se a gente consegue essa informação, porque eu pedi para ele fechar aqui, Riva, a comunicação, ele não estava me ouvindo, porque durante a transmissão ao vivo, enquanto eu converso aqui com vocês, o pessoal ficar falando, né, pedindo autorização, então isso acaba atrapalhando para a comunicação aqui com vocês. Sim, comandante, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a vez passada nós tínhamos uma ideia de tempo para chegar até o ponto do deslizamento. Hoje, com essa condição, com o tempo melhor, mais ou menos quanto tempo, comandante Arthur, nós conseguimos chegar ao ponto do deslizamento? O senhor consegue me informar? Tá certo, obrigada, comandante. Riva, ele acabou de me falar aqui, ele estava falando com a torre, tá? Por isso que eu tive que esperar um pouquinho. Ele me passou a informação de em torno de 15 minutos. Então é mais ou menos o que você já imaginava, Riva. Por que eu tive que perguntar para ele? Porque na semana passada nós demoramos chegar até lá. Subia, aí tinha a informação de repente ficar ali uns 5 minutos no ar, tentava se aproximar, aí tinha uma nuvem carregada, a gente tinha que recuar. Então por isso que tem que perguntar, porque nós estamos aqui dependendo do clima. Eu estou também coletando algumas informações aqui, porque a todo momento a nossa produção vai levantando as informações das condições da pista. E eu vou passar para vocês agora como é que está a atualização, Riva, de momento ali na 277 e também na 376. Enquanto isso, o comandante teve que parar aqui, tá fazendo a comunicação com a torre. Ele teve que parar, a gente já vai descobrir por quê, mas o voo já está autorizado, tá, Riva? Vamos lá, então. Última informação que foi passada pelo pessoal da nossa produção, por volta de 10h30 da manhã, na 277. Atualização, sentido Curitiba, no quilômetro 6, ou melhor, 6 quilômetros de fila. Já no sentido litoral, o tráfego segue com aproximadamente 4 quilômetros de fila. Também informações aqui da 277, quilômetro 84, Curitiba, sentido Paranaguá. Condições da via, desvio operacional no quilômetro 42 ao 39,
Sentido Curitiba, fila de aproximadamente 2 quilômetros e sentido litoral sem filas até o momento. Mas é importante a gente lembrar que essa é uma atualização ali por volta de 10h30 da manhã, né, Riva? Então agora nós vamos descobrir juntos como é que está a condição na hora do almoço. Vou devolver para você e já vou perguntar aqui para o comandante Arthur se a gente vai poder subir. Ele teve que parar aqui, vou me informar com ele e a gente já volta, beleza? Beleza, combinado. Thaís Travessoli vai passar primeiro pela BR-277, depois vai na 376, mas vai ter volta, que ela falou que são novos tempos. Ela me chamou de jornalista antigo aqui, doutora. Isso vai ter volta, isso não vai ficar assim. Eu acho que a interpretação sua não foi boa. Pronto, a Thaís começou. só pegou e disse que a RIC está em novos tempos. Não, essa mulher... Cada vez evoluindo mais. Vocês se juntam pra se defender, não deixa nem eu fazer, não deixa nem eu dar uma bronca nela. Não.